Torre Celestial, um torneio de lutas simples, 1 contra 1, onde os vencedores avançam aos andares mais altos e recebem premiações em dinheiro. Todos os dias, cerca de 4.000 pessoas aparecem para participar. O número de espectadores também é alto, passando de 1 bilhão em um ano. Além disso, é também o local onde ocorre uma das melhores batalhas de Hunter x Hunter, se não a melhor. Sem dúvidas, a luta mais complexa da obra e que requer atenção para entender os mínimos detalhes. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo, te explicar os detalhes para que as pessoas que leram e não entenderam consigam entender e até aquelas que não leram consigam entender do mesmo jeito. Esse é o primeiro vídeo da nova série de Hunter x Hunter aqui no canal em celebração ao suposto, já dá para oficializar, o retorno do mangá, que eu tô muito feliz de estar começando. Esse é um tema que muita gente tem dúvida, e antes da gente começar a falar do continente sombrio depois, eu achei que seria legal começar com esse tema. Então, já chega atirando a Bandigan, que possui propriedades tanto de goma quanto de borracha. Quem é fã de Hunter x Hunter sabe dessa referência, no botão do like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos explorando a fundo o universo de Hunter x Hunter. Bora lá! Recapitulando o motivo pelo qual levou a esse combate. O Hisoka é um andarilho que busca por oponentes fortes. A sua vida gira em torno de batalhas onde ele aposta a sua vida e sente prazer, literalmente eu diria, lutando com pessoas fortes. Lá no arco de Yorkshin, o Hisoka revela as suas reais intenções. Ele entrou para a Genei Ryodan com o único propósito de enfrentar o líder da trupe, o Kurolo Lucifer. Porém, ele nunca teve uma oportunidade de lutar com o Kurolo, já que ele sempre andava com 2 membros da trupe ao seu lado. Após formar uma aliança com Kurapika em Yorkshin, apenas para que pudesse lutar com o Kurolo, ele se dá de cara com a maior inconveniência da sua vida. Kurolo, que até então podia usar o seu Nen, tem o seu Nen selado pelo Kurapika e fica sem poder usar, justamente quando Hisoka decide revelar as suas intenções para o Kurolo, gerando um verdadeiro vazio existencial no Hisoka, que nem se compara com aquele vaziozinho que o Kurapika sentiu no mesmo arco. O Hisoka então perde o interesse e o Kurolo lhe faz uma proposta. Vá até Grid Island e ache um removedor de Nen que reside lá, que eu realizo o seu desejo de lutar comigo. E foi o que levou o Hisoka a Grid Island, em busca do removedor de Nen. Logo após o Kurolo remover o Nen amaldiçoado e poder usar o seu Nen novamente, Hisoka e ele finalmente marcam uma luta na Torre Celestial, onde ambos concordam com as regras e o Kurolo escolhe o dia da luta. O dia da luta finalmente chega. De um lado, o mestre do andar Kurolo Lucifer, e do outro, Hisoka Monroe. E claro que isso pegou todo mundo de surpresa. Kurolo sendo um mestre de andar? Como assim? Mas se a gente voltar lá no arco de Yorkshin, é dito que quando um trabalho da trupe acaba, cada membro vai para o seu canto e cada um tem a sua vida normal, segue sua vida normal. Além do Feitan ressaltar que a última vez que eles se reuniram sem ser em Yorkshin já fazia 3 anos. O Kurolo diz então que toda essa perseguição por tanto tempo se tornou irritante e então propõe uma luta até a morte contra o Hisoka. E o Hisoka consente com essa ideia. Por quê? Porque ele decidiu consentir com essa ideia, enfim. A única condição para a vitória seria a morte do adversário e com isso a plateia vai à loucura. Estão comemorando, né? Mas mal sabem que vão lutar também. A luta começa e Kurolo materializa, conjura o seu Skill Hunter, seu livro que armazena habilidades roubadas, enquanto o Hisoka puxa as suas cartas afiadas. O Kurolo então abre o livro na página que está a habilidade Black Voice, a habilidade que é originalmente do Shaunark, um dos membros da Ryodan, e ativa ela. O Black Voice basicamente consiste em 2 antenas, e é uma habilidade de manipulação que pode controlar até 2 pessoas ao mesmo tempo, conseguindo dar ordens complexas. E o Kurolo faz o seu primeiro movimento. Ele faz questão de mostrar a antena para o Hisoka, e após isso coloca uma antena no pescoço do juiz. Sim, o cara não perdoou nem o juiz. E o Hisoka também põe outro ponto em pauta. O Kurolo deixou o Hisoka esperando, considerando que ele marcou a luta em um determinado dia, após o exorcismo de Nen, na intenção de conseguir obter outras cartas, outras habilidades e se preparar para essa batalha. Mas notem como o Kurolo faz questão de mostrar
a habilidade que ele usou, e isso é devido ao fato dele estar usando um fator psicológico contra o Hisoka. O Hisoka é um cara que tem vantagem no corpo a corpo, justamente por ter a Bandigan. Essa habilidade é totalmente efetiva no corpo a corpo, já que a única maneira de evitar a Bandigan é se desviando de todos os ataques do Hisoka, porque mesmo se você bloquear um ataque dele, ele ainda consegue pôr a habilidade na área defendida pelo oponente. Por exemplo, se você tomar um soco do Hisoka e conseguir se defender, ainda assim ele vai conseguir grudar a Bandigan na parte do seu corpo na qual você conseguiu se defender, defendeu do ataque dele, e isso torna ele muito forte em lutas de curta distância. Então Kurolo, sabendo disso, mostrou a habilidade das antenas para ele, forçando o Hisoka a não ir para cima logo de cara, já que mesmo o Hisoka tendo uma habilidade efetiva para um x1, assim que o Kurolo colocasse a antena nele, a batalha teria acabado. Isso porque usuários da manipulação criam a habilidade de controlar os inimigos, e no momento em que essa habilidade afeta o inimigo, a luta acaba. O Shaunark, que é o dono original dessa habilidade, mesmo diz que não importa a força do oponente, contanto que ele coloque a antena, ele ganha a luta. Então ele ainda mostra a segunda antena para o Hisoka, que continua funcionando como um fator psicológico. O Hisoka pensando, ele usou uma, mas ainda tem a outra antena, pode ser que ele coloque em mim, forçando o Hisoka a se manter afastado e não podendo lutar nessa zona de conforto. O Hisoka pressupõe que a ideia do Kurolo era usar o juiz como escudo até achar uma brecha para que o Kurolo pudesse enfiar a segunda antena nele. Mas na verdade, o Kurolo não pretendia enfiar a antena no Hisoka, e sim continuar usando isso como fator psicológico, já que se o Kurolo fizesse o Hisoka imaginar que ele queria pôr a antena, então o Hisoka abriria brechas para ele. E foi o que aconteceu. O Kurolo conseguiu blefar e usar isso como um ataque, acertando uma finta no Hisoka, que apesar de se defender, foi empurrado para trás. Na perspectiva do Hisoka, o motivo pelo qual o Kurolo estava mostrando as habilidades para ele seria para mostrar de qual maneira que ele pretendia matar o Hisoka, além de forçá-lo constantemente a ficar em vigilância com a antena, e que isso era prova de que o Kurolo queria estender essa luta o máximo possível. E agora uma observação, nessa parte da luta, o Hisoka pensa, literalmente tem um balão de fala, dizendo o seguinte: ele me mostrou que podia me matar instantaneamente de propósito para me deixar sempre vigilante da antena, para me desgastar. Ele está basicamente declarando uma batalha prolongada. Então, o Kurolo não queria uma vitória rápida e fácil, ele queria uma vitória absoluta e mostrar a diferença que existia entre eles, executando o seu plano por completo, executando tudo que ele tinha arquitetado, uma vitória absoluta. E isso bate totalmente com o fator psicológico que eu citei antes. Normalmente, numa batalha de Nen, o maior risco é deixar o seu oponente descobrir sua habilidade. E o Kurolo simplesmente mostra qual habilidade ele vai usar, sendo que tinha maneiras dele não mostrar para o Hisoka a antena. Por exemplo, se escondendo atrás do juiz, colocando a antena nele sem que o Hisoka percebesse e com isso se aproximar do Hisoka e enfiar a outra antena nele. Kurolo claramente estava querendo estender essa luta o máximo possível, porque ele moldou toda uma estratégia para ganhar do Hisoka e ele não podia acabar com a luta de começo. Podemos notar também que é a primeira vez em toda a obra que o Hisoka usa a sua Bandigan ao máximo, que é quando ele puxa o juiz com os pés com a Bandigan e usa sua Band em Contract at Max Speed, ou seja, contrato na velocidade máxima ou contração na velocidade máxima. Ao contrair o juiz com a intenção de acertar o Kurolo desvia e reposiciona o juiz. O Hisoka então contra-ataca o juiz, mas ele percebe que poderia acontecer uma explosão e logo em seguida recua usando a Bandigan que estava agarrada no teto. O Kurolo então é mostrado usando uma habilidade que ele não teria mostrado anteriormente. Finalmente temos a introdução de outra habilidade do Kurolo, Sun and Moon, ou Par da Destruição. O Hisoka
de cara nota que ele não está segurando o livro, sendo que essa é a principal regra do Skill Hunter. O Chrollo é obrigado a segurar o livro com a mão direita. Vale fazer essa breve comparação com o Kakashi no começo de Naruto, quando o time 7 tem que roubar os sinos dele e o Kakashi segurando o livro com uma mão, mostrando a sua superioridade em relação aos outros. No contexto do Chrollo, é uma certa desvantagem na prática, mas se ele ganha mesmo com essa desvantagem, de certa forma também mostra sua superioridade. E essa comparação foi feita numa entrevista com os autores de Hunter x Hunter e Naruto. O Togashi na entrevista diz: "Quando li a cena que o Kakashi luta contra o time 7 segurando seu livro, não pude deixar de elogiar o Kishimoto Sensei, usar esse pequeno detalhe para mostrar a diferença de experiência entre os personagens me fez perceber que o autor era muito criativo." Agora, voltando ao assunto principal, o Chrollo é obrigado a segurar o Skill Hunter na mão direita e manter a habilidade na qual ele deseja usar aberta na página do livro. Mas nessa cena, ele tá sem o livro e o Hisoka fica confuso, sendo que ele já sabe da habilidade do Chrollo e como funciona as condições da habilidade, o uso obrigatório da mão direita. O Chrollo explica então como funciona o Sun and Moon. Basicamente são dois selos ou marcas, um positivo e um negativo, que quando entram em contato acontece uma explosão. Com a mão esquerda ele reproduz o selo do Sol, positivo, e com a mão direita o selo da Lua, que é o negativo. E ao tocar no alvo, ele pode marcá-lo com um símbolo diferente dependendo de qual mão ele usou. E quando as duas marcas se tocam, elas desencadeiam uma explosão. Quando ele reposicionou o juiz, não era só na intenção de reposicionar ele, e sim de ativar os selos do Sun and Moon e causar uma explosão como aviso para o Hisoka. Só que esse foi só um aviso. Para atingir o potencial máximo dessa habilidade, é preciso tocar o alvo de 3 a 5 segundos. Se soltar antes disso, acontece uma explosão, como aqui foi mostrada, mas ao alcançar sua força máxima, a explosão é muito maior, podendo fazer as pessoas ao redor em pedacinhos. Chrollo explica para o Hisoka que era obrigatório ele usar o livro na mão direita, mas depois de roubar habilidades que requerem o uso de ambas as mãos, ele precisou fazer mudanças para poder usá-las. Ou seja, ele precisou alterar as regras e condições do Skill Hunter. E vale ressaltar que o Chrollo não acha essa luta mortal só mais uma luta. O importante ali é os dois manterem o estilo. E agora ele tem a vantagem de poder usar as duas mãos livres e aumentar o seu combate corpo a corpo, apesar de ter que lidar com algumas limitações. Ele também apresenta, preste atenção, o marcador do livro, coloca escrito na tela para o pessoal fixar bem, que é uma habilidade que já faz parte do livro e ele consegue usar qualquer habilidade do livro na página que esteja marcada, mesmo com o livro fechado. O Chrollo então diz que esse é um novo recorde para o número de habilidades que ele precisa para matar alguém e que o Hisoka deveria se sentir lisonjeado ou aceitar isso como um cumprimento. O Chrollo explica que todas as habilidades têm suas vantagens e desvantagens. Isso porque no universo de Hunter x Hunter todas as habilidades extremamente fortes têm seus prós e contras. Se você faz X, você precisa fazer Y por conta das regras e condições que devem ser seguidas. E ele também ressalta que em uma batalha de extrema importância, você deve esconder suas habilidades com cuidado ao máximo. Sendo que nessa luta em questão, o Chrollo estava fazendo justamente o contrário, contando para o Hisoka como funcionam as suas habilidades e dando a chance do Hisoka moldar uma estratégia contrária através disso. E não se faz essas coisas em uma batalha de Nen. É de suma importância esconder as suas habilidades do seu oponente, além de esperar o momento certo para aplicá-las. E claro, você tem que se atentar nas habilidades do seu oponente também, porque basta um erro que mesmo um usuário de Nen inexperiente possa ganhar de um usuário experiente. E finalmente o Chrollo começa a apresentar o restante das suas habilidades. E é aqui, amigos, que o verdadeiro jogo começa e onde as pessoas começam a se perder na explicação. Então arregalem os olhos aí e prestem bem atenção. O Chrollo volta à explicação das habilidades e dessa vez ele introduz outra habilidade não mostrada antes. Coloca escrito aí Order Stamp, ou traduzindo, carimbo da ordem. Uma habilidade que ele pode controlar apenas
marionetes. A habilidade do Shaunark, o Black Voice, tem os seus méritos por poder dar ordens complexas, mas é limitado a controlar apenas 2 pessoas ao mesmo tempo. Enquanto isso, o Order Stamp, o carimbo da ordem, pode controlar várias marionetes ao mesmo tempo, mesmo não podendo dar ordens complexas. Mas peraí, como o Chrollo vai controlar marionetes, sendo que não tinha nenhuma ali? Bem, depois de apresentar o carimbo da ordem, ele na sequência apresenta outra habilidade, já conhecida pelo Hisoka, que é a Gallery Fake, ou Galeria Falsa, coloca também escrito na tela, de outro membro da trupe, o Corotopi. A Gallery Fake, ou Galeria Falsa, pode clonar qualquer objeto ou coisa inanimada, mas não pode clonar seres vivos. Só que para o Chrollo não havia diferença entre um cadáver e uma marionete. Ambos são massas imóveis, então isso quer dizer que o Chrollo ia matar todo mundo para depois poder controlar? Não, porque para o dono original do carimbo da ordem, existe uma importante diferença entre os dois, e com isso a habilidade não conseguiria reanimar um cadáver, conseguir usar um cadáver como marionete, só que calma que o Chrollo ele vai dar os migué dele. E por que isso acontece? Porque as vontades dos usuários de NEM influenciam totalmente no uso da habilidade. Por exemplo, se na cabeça do dono original do carimbo da ordem cadáveres e marionetes fossem a mesma coisa, ele conseguiria reanimar cadáveres, mas ele não vê dessa forma. E com isso, o Chrollo ele tem que lidar com essa limitação, porque é como a regra funciona para o dono original. Ou seja, no momento atual, o carimbo da ordem não poderia reanimar o juiz, por exemplo, sendo que era um cadáver morto. Então, a jogada do Chrollo foi usar a Galeria Falsa do Corotopi para criar cópias do corpo do juiz. Apesar de não poder copiar coisas vivas, ele pode copiar objetos inanimados. E com isso, essas cópias não seriam mais cadáveres, e sim apenas cópias do cadáver. Então ele pôde usar o carimbo da ordem nessas cópias de cadáveres. Só que tem um detalhe: ordenar uma marionete que foi copiada de algum humano a matar alguém será fortemente influenciada pela personalidade original da pessoa que foi controlada, a natureza dela. Por exemplo, se o Chrollo fizer uma cópia de uma pessoa que acha moralmente errado matar, no momento que o Chrollo desse a ordem para essa marionete matar alguém, ela não faria, porque tá ligado às emoções da pessoa. Ou, por exemplo, no sentido contrário, se ele fizer a cópia de um cadáver de um assassino e pedir para o assassino matar, então a cópia não iria entrar em conflito, já que essa pessoa em questão sempre achou normal matar. Mas ao substituir a ordem de matar para acabar, a maioria aceita a ordem. E outra variável é que, ao remover a cabeça das marionetes, a marionete é parada. Isso porque o dono original do carimbo da ordem também achava que a única coisa que diferenciava uma marionete era a cabeça estar ligada ao torso. Consequentemente, os carimbos também desaparecem quando a cabeça é removida. Por isso que o Chrollo só pode fixar os carimbos na cabeça das cópias, pelo pensamento do dono original. Mas as cópias das marionetes sem a cabeça só desaparecem assim que ele desfizer a Galeria Falsa do Corotopi. E finalmente ele explica a última habilidade, coloca na tela, Mãos Convertidas, junto com a imagem aí, onde são 2 setas, uma para cima e a outra para baixo. Ao tocar alguém com a mão direita, a pessoa assume a aparência do Chrollo, e ao tocar com a mão esquerda, o Chrollo assume a aparência da pessoa. E quando ele toca a pessoa com as 2 mãos ao mesmo tempo, eles mudam de corpos instantaneamente. E claro, só os corpos são trocados. A personalidade e habilidades continuam a mesma. E para finalizar, ele dá uma informação ainda mais vital para o Hisoka. Quando uma pessoa morre, a habilidade que o Chrollo roubou desaparece do livro. Mas dentre essas habilidades que ele apresentou até agora, uma é de uma pessoa que já tinha morrido, que é o dono original do Sun and Moon. Então como que o Chrollo ainda pode usar essa habilidade? Vamos lá. Depois que os selos são fixados, eles jamais desaparecem, não importando se o livro está aberto ou fechado. E o que faz a habilidade não desaparecer se chama NEM
pós-morte. Muita gente conhece esse termo. O Nen pós-morte é basicamente o Nen que é capaz de continuar existindo mesmo depois da morte do moribundo. Isso porque em Hunter x Hunter, aura é vida. E se uma pessoa não tem aura, ela está morta. Só que o Nen pós-morte é o Nen que aparece depois da morte da pessoa. E esse Nen é muito poderoso e influenciado pelas emoções da pessoa que morreu. No caso do ancião lá da cidade Meteoro, as emoções dele eram tão profundas que a sua habilidade ainda continuou existindo mesmo depois de morto. Sejam essas emoções ódio, amor, raiva ou o que for. E finalmente todas as explicações foram dadas ao Hisoka e agora eles retornam à luta. O Hisoka persegue o Kurolo que foge em direção à plateia. Se o Hisoka avançar no Kurolo, tem uma chance dele ser pego pelo Black Voice, e se ele mantiver distância, é o que o Kurolo espera que ele faça, então o Hisoka acha melhor diminuir a distância entre eles. Porém, ao tentar se aproximar, o Kurolo controla duas pessoas da plateia e ambos vão para cima do Hisoka. Então o Kurolo desaparece no meio da plateia sem deixar rastros. Para o Hisoka, o Kurolo tinha usado o Black Voice para controlar essas duas pessoas. Ele manteve o Black Voice com o marcador do livro e depois ativou as mãos convertidas. E após ativar a habilidade Mãos Convertidas, ele tocou em alguma pessoa no meio da plateia para assumir a aparência, moveu o marcador para a página do Mãos Convertidas e fechou o livro. E finalizou deixando marcado na página de Mãos Convertidas para assim que o livro fechasse, assim que ele fechasse o livro, a habilidade não se desfizesse e, consequentemente, a forma que ele teria assumido não desaparecesse. Só que no meio disso, galera, o Hisoka ele tem uma porrada de interpretação errada que não necessariamente é o que realmente estava acontecendo. E um ponto interessante é justamente esse, como o Hisoka pensa em várias possibilidades que o Kurolo pode usar, pode fazer, mas vale ressaltar que toda essa perspectiva dele também é graças ao Kurolo contar como cada habilidade funcionava e com isso ele pôde criar uma linha de raciocínio a partir disso. Agora imagina comigo como seria se o Kurolo não tivesse contado nada das habilidades dele. Seria uma luta tão extensa como essa? Provavelmente não. Então o Hisoka tenta encontrar o Kurolo no meio da multidão, quando de repente várias pessoas da plateia avançam na direção dele. Era fácil o Kurolo dar a ordem para qualquer um na plateia para atacar o Hisoka, já que todo mundo sabia quem era o Hisoka. Tava todo mundo lá para ver a luta do Hisoka. Ele resolve ativar a Bandgun e ir para o alto. A Bandgun que desde o começo estava colada no teto. Mas galera, parece um ataque zumbi no filme Guerra Mundial Z. As marionetes estão subindo, uma em cima da outra para alcançar ele, e ele até chega a chutar uma, quando surge um vulto por trás do Hisoka, que ainda está no ar, é nada menos que o Kurolo, que aparece por trás dele. Ele nota que o Kurolo está ali e já se defende, imaginando que o Kurolo iria acertar ele no flanco esquerdo, porém, assim que ele viu a reação do Hisoka, ele ajustou o ataque e acerta o Hisoka em cheio. O próprio Hisoka elogia o Kurolo por conseguir reajustar o ataque. E as marionetes, elas não possuem emoções e com isso eram mais complicadas ainda de lidar do que humanos normais. A estratégia do Kurolo até esse ponto era simples. Enquanto as marionetes estavam atacando o Hisoka, ele escolhia aberturas nas quais ele tinha certeza de que iria acertar o Hisoka, então ele o fazia. Kurolo então ataca de cima, só que o Hisoka diz que já viu esse plano dele, mas o Kurolo também diz que já tinha visto através do plano do Hisoka e fica nessas de um prevendo o outro, até o Hisoka dizer que sabia que o Kurolo tinha visto o plano dele. O Hisoka então acerta um ataque da Bandgun com uma cabeça grudada no ponto cego do Kurolo. Galera, prestem atenção aqui, uma cabeça tem o mesmo peso que uma bola de boliche, cerca de 7 a 8 quilos, ou seja, uma pancada forte para um ponto cego, onde não teve jeito de ajustar a aura para se defender. Isso mostra que o Hisoka era um oponente muito forte e engenhoso, e mesmo na dificuldade pensou em um plano. E aqui vai uma observação, galera. Foi o primeiro ataque que ele acertou na luta toda até agora. Ele conseguiu acertar na cabeça do Kurolo e na sequência contra-atacar novamente com a Bandgun grudada na cabeça, mas o Kurolo se defende dessa vez, apesar
de cuspir sangue. E em seguida, o Kurolo mantém distância novamente, enquanto o Hisoka lida com suas marionetes, a mesma estratégia. O Hisoka procura ele e acha ele na plateia e pula de novo, e sai metendo pau em todo mundo na frente até que consegue pegar nos pés do Kurolo. Hisoka afunda ele no chão e percebe que não era o Kurolo, e sim uma cópia que o Kurolo criou dele mesmo e usou o Black Voice para controlar. E agora entra o verdadeiro caos. O problema não era o Sun and Moon não desaparecer uma vez que os selos fossem fixados por causa do NEM pós-morte, e sim que as cópias e os carimbos não desaparecessem caso o selo do Sun and Moon estivesse em alguma cópia. Mesmo o livro estando fechado, o NEM pós-morte protegia as cópias da galeria falsa e os carimbos da ordem do Kurolo de desaparecerem. Por exemplo, se ele cria uma cópia com a galeria falsa e põe o selo do carimbo da ordem para fazer virar uma marionete, se em seguida ele fixar o selo do sol, assim que ele parar de usar as habilidades, as cópias ainda permanecem vivas ali, junto com o selo. Então, mais de 200 marionetes vão para cima do Hisoka, com ele no centro do ringue e constantemente atacando ele. O Kurolo consegue explodir a mão esquerda do Hisoka, que estava com um selo fixado na cabeça que ele estava usando, e de que forma ele botou uma marionete com o selo positivo para tocar com o selo negativo, gerando assim uma explosão. Foi um dano letal e o Hisoka então perde a mão e continua tentando escapar das marionetes. As marionetes chegam perto dele e se explodem. Ele é arremessado para longe e com isso perde a perna direita. E a coisa só vai piorando pro lado do Hisoka. Enquanto no ar, o Kurolo arremessa um cidadão de bem em cima do Hisoka, jogando ele igual bosta, não deixando ele se reposicionar. E finalmente o Hisoka é pego por várias cópias que se explodem em cima dele e tem uma enorme explosão e ele é morto. Mas não pela explosão em si, mas asfixiado, já que tinham muitas marionetes e elas serviram para aliviar a explosão. Mas a grande sacada aqui é que antes da morte do Hisoka, o Hisoka ele fez um pacto com o seu NEM e conseguiu fazer o seu coração e pulmão voltarem a bater com a Bandigan. A Bandigan serviu para expandir e contrair os dois órgãos que ele fez questão de defender enquanto ocorria aquela explosão. Por fim, o Hisoka acorda no hospital com aquela cara bizarra dele, sem o nariz, ainda sem parte da mão e da perna, mas foi capaz de usar as clássicas propriedades de goma e borracha da Bandigan para estancar o sangue do nariz e do pescoço, moldar as partes que foram explodidas, preenchendo elas com gum e com a habilidade da textura surpresa, criar uma espécie de maquiagem para o seu corpo, ficando assim novo em folha, inclusive gerando muita controvérsia na fandom, que acusou essa ressurreição de Deus Ex Machina, já que fez parecer que todo o esforço do Kurolo em matar o Hisoka tinha sido em vão. E resultado da sua raiva e frustração por ter sido derrotado, Hisoka jura matar todas as aranhas. E logo de cara, mata Korotopi, arrancando sua cabeça, e em seguida o Shaunark, deixando-o preso num balanço de praça para ser comido por corvos, que só queriam uma pipoca, mas acabaram ganhando aranha. Galera, tá explicado? Conseguiram entender? Se ainda ficou alguma coisa nebulosa, reassiste o vídeo para refrescar o conceito de cada uma das técnicas que o Kurolo usou, que eu acho que vai ajudar a fixar bem como no fim tudo isso foi usado em conjunto. Lembrando que esse é só o primeiro vídeo da série de Hunter x Hunter aqui no canal, então se você caiu de paraquedas aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e deixa o seu comentário aqui embaixo sugerindo o próximo tema de vídeo, beleza galera? Até a próxima, tchau!